Boa noite, igreja. Graça e paz nosso, amado Senhor Jesus Cristo. É sempre uma bênção estar com os meus irmãos. Eu falava com o reverendo Diego, né? É sempre mais difícil quando a gente está na nossa igreja. Mas bate saudade, a gente lá na Tijuca. Eu agradeço o conselho, em especial o reverendo Cid, pelo convite. Espero vê-lo quanto antes. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, nós faremos a leitura dos versículos de 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47. Assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Oremos uma vez mais. Santo Deus, é a Tua palavra, Senhor. É o Teu povo aqui presente e reunido e é o Teu servo, Senhor. Nós te suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos queridos, de algum tempo para cá, na verdade de um bom tempo para cá, tem estado em voga a palavra vintage. E muitas vezes a gente usa os termos e não para analisar qual é a origem dele, de onde que eles vêm. A gente fala da moda, a gente fala da arquitetura, a gente fala de gosto musical, de álbuns, produção musical, mas às vezes a gente não para recobrar de onde o termo surge. E é interessante que a palavra vintage, ela surge justamente da agricultura, especificamente falando de uma safra específica de vinho, ali da vindima, de uma dada qualidade, com algumas características especiais que tornam o produto relevante, o produto caro, o produto apreciável. E quando a gente espelha esse contexto de vintage, pensando no nosso contexto eclesiástico, é um tanto quanto desafiador. Será que haveria uma espiritualidade vintage, por assim dizer? Algo que seja precioso, que seja robusto, que seja muito diferente do que a gente tem ouvido hoje em dia? A palavra de Deus, ela nos convida a este olhar. Quando nós olhamos para a história, mas não apenas para a história da igreja, para as Sagradas Escrituras, a gente vê o cultivo de uma espiritualidade que ela se distingue muito do nosso contexto atual, e eu tenho certeza que a mim e a você, ela tem muito a nos dizer. Quando a gente chega nesse capítulo 2, no trecho que nós lemos, a igreja ela já havia visto o Cristo ressurreto, Jesus já havia feito a promessa da vinda do Espírito Santo, e eles se mantiveram em Jerusalém, reunidos, orando, em comunidade, orando, aguardando o cumprimento da palavra do Senhor. E, como toda palavra do Senhor, ela se cumpre. O Senhor nunca mente, nunca brinca com a nossa história. Quando então o Espírito Santo ele vem sobre a igreja, ele reveste aquele povo reunido, 120 que a gente tem a início, a igreja agora ela testemunha de Cristo de imediato, ato contínuo. A igreja revestida de poder, a igreja proclama o Cristo ressurreto como a única salvação para todo aquele que crê. E é interessante que um dos frutos que logo nós vemos a respeito desse enchimento do Espírito Santo é o trecho que nós lemos. A característica marcante daquela igreja é que ela era uma igreja perseverante, é o que diz o versículo 42, e perseveraram. Mas, Lucas, em que eles perseveravam? A ideia aqui é como se eles estivessem realmente se plantando, eles estivessem fixos, firmados em um dado contexto. Em que eles se firmavam? Em que eles perseveravam?
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante se a gente destrinchar esses 4 termos, por assim dizer, a gente vai ver que o texto que se segue, ele é quase a exemplificação imediata. Então, o apóstolo Lucas, o autor Lucas, o evangelista, ele vai dizer a respeito dessa perseverança, dessa igreja perseverante, e vai já mostrando para a gente em sequência como é que ocorria, qual era a dinâmica eclesiástica dessa igreja. Quando nós vemos que essa comunidade ali primitiva, ela persevera na doutrina dos apóstolos, nada mais é dizer que eles perseveravam na doutrina de Cristo. A gente tem que entender que os apóstolos, eles apenas repetiam aquilo que Cristo Jesus havia ensinado a eles nesse período de 3 anos. Da mesma forma que Deus Pai, Ele envia Cristo, e o próprio Cristo vai dizer que tudo aquilo que Ele diz é apenas o que Deus Pai o disse e agora trouxe à baila, o revela à sua igreja. A comunidade de Cristo, os discípulos, os apóstolos, eles apenas dão continuidade aos ensinos de Jesus. Então, doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina do próprio Cristo Jesus. Quando a gente vê que eles perseveravam na comunhão, mais uma vez nós olhamos para Cristo Jesus, a figura central. Cristo, ele primeiramente chama pessoas a caminharem com Ele. Ele não escolhe pessoas para simplesmente cumprir uma missão, Ele não está ali contratando funcionários para trabalharem para Ele. O trabalho, a missão, ela decorre de um relacionamento íntimo com Ele. Primeiro Ele chama e logo em seguida Ele envia. A comunhão era característica de Jesus Cristo. Jesus Cristo gostava de estar com o povo. O primeiro milagre se deu em um casamento, um ajuntamento. E ainda assim, essa marca ministerial de Cristo, ela mais uma vez reflete na comunidade da igreja primitiva. A comunhão era a marca daquela igreja. Na sequência, nós vemos que eles também perseveravam no partir do pão. E é interessante que quando a gente pensa nos símbolos da igreja, sim, a cruz é o nosso símbolo máximo, mas a mesa, ela é um símbolo de tal forma precioso para nós. A mesa, ela significa muito mais do que comer também. Mas eu te digo, você e eu, se tivermos problema com alguém, dificilmente conseguiremos sentar à mesa com essa pessoa. Comer, estar sentado à mesa, estar no mesmo nível diante do alimento, simboliza muito mais do que apenas satisfação do corpo, da necessidade fisiológica. Quando a gente está falando de partilha, a gente está falando de partilha de vida, a gente está falando de partilha de sentimentos, a gente está falando de construção de laços. Uma marca também característica de Cristo. Cristo gostava de comer. Não à toa chamavam ele de comilão e beberrão. A mesa fazia parte do ministério de Cristo. Não à toa. O símbolo da comunhão espiritual dos santos é a mesa da Eucaristia. Fazia parte da vida prática da igreja comer junto, algo que é muito parecido com os almoços comunitários que nós temos aqui, que nós tivemos hoje, certo? Exatamente. A UMP ali prepara aquele banquete maravilhoso e convida a igreja, e toda vez que estamos sentados à mesa, há um aspecto do Evangelho que vai além das palavras que nós proferimos, que está no gesto, está no passar a comida, está no compartilhar do alimento, mas também da vida. E não diferente, a última coisa que esta igreja perseverante se fixava eram as orações. A oração é quase como se fosse o fio dessa costura, desse lindo tecido que nós temos na igreja primitiva. Ela vai perpassando cada área. Quando Cristo ele ordena aos seus apóstolos a permanecerem em Jerusalém, aguardando aquela promessa, ele não apenas dá a oração como se fosse ali um coin, né? Uma moedinha que você fica enfiando até vir o bichinho. Não, a oração ela faz parte da dinâmica da igreja o tempo todo. Não à toa, os apóstolos vão dizer que o ministério deles era a palavra e as orações.
A oração é esse fio que vai unificando cada coisa, que pega a doutrina e traz para a vida prática, que traz para a conversa, aquele momento que nós abrimos o coração para Deus, que pega a comunhão e dá sentido a ela e dá profundidade. A oração é aquilo que nos faz pegar o pão e entregar ao irmão. 4 aspectos que a igreja primitiva perseverava. Mas, Lucas, isso é muito legal, isso é brilhante. E para nós hoje? Qual é a relevância de lermos isso, tomarmos conhecimento de tudo isso? Ainda dá para cultivar, por assim dizer, uma espiritualidade vintage, essa espiritualidade preciosa, robusta? É o que a gente vai ver hoje. Eu convido meus irmãos a gente pensar em 3 lições a respeito desse texto. Se nós olharmos para o nosso contexto social hoje, para a nossa sociedade, nós somos filhos de uma geração que perdeu o sentido de existir. O discurso, na verdade, os discursos que estão em voga atualmente, muitas vezes eles não estão apenas em tensão, mas eles estão em contradição, eles são praticamente excludentes. Agora a gente não tem a verdade, a gente tem a sua verdade. A gente não tem uma narrativa única que dá contorno, que unifica o meio social, mas na verdade nós temos a sua narrativa, a minha narrativa. E é interessante que quando nós nascemos, e aqui eu olho para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, é quase como se fôssemos jogados no palco do mundo. Ninguém te diz qual é a sua fala no script, ninguém te diz que hora você entra, não tem ponto, não tem direct para dizer o que você faz, você está simplesmente jogado na existência. E na ausência desse discurso unificador, a percepção de propósito, de sentido, de para que eu estou aqui hoje, ela se perde. Não à toa, muitas pessoas acham que existem pelo acaso. Existem porque simplesmente em determinado ponto da história pregressa, primeva, o mundo veio a existir por acaso, sem propósito, sem sentido. Esse pensamento é um tanto quanto interessante, mas ele provém justamente da mácula que mancha o coração e a mente do homem por conta do pecado. A gente vai ver que isso vem justamente da nossa herança dos nossos primeiros pais. Uma vez que Adão e Eva pecam contra Deus, nós temos o rompimento com aquele que é a fonte de vida. E se você está em cima de uma cadeira e alguém dá um bico nessa cadeira, você cai. Simplesmente aquilo que estava como a sua base, o seu alicerce, aquilo em que você estava firmado, foi retirado. E não à toa esse cair, e muitas vezes esse quebrar existencial, é a marca da nossa sociedade. Existe um poeta português, Fernando Pessoa, acho que todos vocês conhecem, e ele escreve alguns versos interessantes ali sobre o heterônimo de Álvaro de Campos. Ele vai dizer a respeito desse esfacelamento existencial, dessa alma partida. Ele diz assim: a minha alma partiu-se como um vaso vazio. Ela caiu, fez-se em mais pedaços do que havia louça no vaso. Sou um espalhamento de cacos sobre um capacho por sacudir. Alma fragmentada, alma quebrada, esfacelamento existencial. Agora, não só não há sentido externo, mas subjetivamente a gente experimenta esse cindir, essa quebradiça, essa experiência esfacelada por dentro. Lucas, e o que a gente faz diante disso? Como eu disse, essa experiência existencial, essa falta de sentido e propósito, esse esfacelamento de alma, que é presente e corrente, está cada vez mais acentuado, ele é fruto de um problema fundamental da nossa separação com Deus. Como é que mortos, espiritualmente falando, podem ter consciência do sentido para o qual eles foram feitos? Se chegasse um ET aqui, por exemplo, e achasse este objeto aqui, talvez ele pegasse e tentasse entender o propósito dele.
E se você queimou o manual de instrução, aí que você não sabe mesmo para que serve. Como esse problema é resolvido? Não, meu irmão, da nossa parte, não há nenhuma maneira de resolver. Mas o próprio Deus, aquele que nos criou com um propósito, um sentido específico, ele já providenciou o que devia providenciar. Quando nós ostentamos a cruz do Calvário aqui na igreja, quando nós cantamos, nós falamos, nós pregamos a respeito de Jesus Cristo, não é porque a gente só tem esse tom, não é porque a gente não tem nada mais interessante, não, porque isso é central na nossa fé. A cruz do Calvário, o sangue de Cristo vertido naquele madeiro é o que dá não apenas sentido, mas é o que te dá nova vida. E aí, meu irmão, se você não sabe para que você veio à humanidade, por que você existe, por que você está no palco do mundo, por assim dizer, o Cristo, ele unifica não só a sua alma, mas unifica todas as coisas. Colossenses capítulo 1 vai dizer que ele é quem redime não apenas a existência temporal do ser humano, mas todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Em Cristo converge todas as coisas. Se você tira o ser principal da existência, se você tira o teu propósito principal, como você vai ter sentido? Se você tem um prato, um churrasco, e você chega lá e não tem carne, qual é o sentido daquilo que se chama churrasco? Não há sentido. Agora, quando Cristo ele te redime, quando você é mergulhado na graça de Deus, em Jesus Cristo, você recebe uma nova vida. Agora, o sentido que você tinha por obscurecido, esse sentimento, e aqui isso não é psicologismo, não é só para a gente se sentir melhorzinho, não. Ele renova e redime todas as coisas. A igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela perseverava no evangelho de Cristo. Por quê? Porque esta é a nossa única mensagem. Se nós temos um mote, por assim dizer, se nós temos um cântico de alma, este é o evangelho de Jesus Cristo. Não à toa, quando nós ouvimos as cantatas de Natal, as cantatas de Páscoa, nós somos sempre enlevados e alegrados pelas músicas. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro da nossa existência. Então não adianta você, a parte de Deus, na sua condição original, como um autor americano escreveu, começar pelo porquê. Ou, na verdade, você encontrar o seu porquê. Você vai tatear e vai continuar tateando e não vai criar o seu propósito. Porque propósito, meus irmãos, é algo que é externo a nós. O Criador nos projeta com uma direção. E a nossa bússola interna, ela precisa ser recalibrada pelo Evangelho do nosso Senhor. Se outrora nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e se o fruto disso seria o inferno, a perdição eterna, o próprio Deus, ele se encarrega de ir até nós e nos resgatar e nos redimir. A igreja de Cristo, lá atrás e hoje, precisa cultivar o permanecer no Evangelho de Cristo. E quando nós permanecemos no Evangelho de Cristo, quando o nosso coração é recalibrado, quando essa questão existencial e criacional é resolvida, não por nós, mas pelo próprio Deus, o que acontece em nosso coração, em nossa existência, é que Cristo ele é centralizado. Não à toa, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina, como já falamos, de Cristo. Porque agora Cristo ele não é um adereço, Cristo ele não é um enfeite do nosso bolo, Cristo ele é o centro da nossa existência. Não à toa, Paulo ele vai dizer que o meu viver é Cristo. E estava muito claro para aquela igreja que a pessoa de Jesus Cristo
E se lembrarmos lá do Apocalipse, aquele que passeia pelo meio da igreja, Jesus Cristo, Ele é quem molda os nossos objetivos e os nossos propósitos. Se no Evangelho a gente tem que Cristo Jesus, Ele é o mediador entre nós e Deus, agora, pensando a centralidade de Cristo, em que a igreja continua perseverando, Ele é o próprio mediador entre nós e nós mesmos. Porque agora, Jesus define a minha identidade. Agora, eu que não conseguia me olhar e me entender, tenho a lente correta para me ver. O teólogo francês João Calvino, ele vai dizer que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, ele jamais se conhece, até que antes tenha contemplado a face de Deus, e aí sim, a partir disso, ele desça a examinar-se a si próprio. Quando o Evangelho nos atinge, e nos resgata e nos dá nova vida em Cristo, agora Cristo é centralizado na nossa existência. E agora aquele mundo que não tinha o menor sentido, aquelas coisas que nós olhávamos, mas estamos como se fosse num carro desgovernado, descendo o morro sem controle, sem direção, completamente perdido. Não, agora nós vemos a boa mão de Deus. Agora os céus manifestam a glória de Deus. Agora quando eu olho para o meu irmão, eu vejo a imagem e semelhança de Deus. Agora o que me impulsiona na vida cotidiana é o próprio Cristo Jesus. E aí, meu irmão, não importa o que você fez antes. Não importa se você destruiu tanto a sua vida ou desfigurou tanto o seu ser interior, porque agora Cristo, na cruz do Calvário já pagou, mas Ele começa a redimir, a regenerar, a retrabalhar o seu ser. E agora você tem um norte. E agora você tem sentido. Quando a gente vai falar de Deus, os nossos pensamentos, aquilo que nós cultivamos a respeito de Deus, eles exercem impacto constante no nosso dia a dia. Por exemplo, você crer em Deus ou deixar de crer em Deus te faz vir ou não ao domingo aqui neste lugar. Você crer corretamente a respeito de Deus ou não crer te faz, pelo menos do seu lado, experimentar uma forma de relação com Deus correta ou errada. Se eu acho que Deus é o meu chefe, eu vou ter a nítida impressão que ele está com uma prancheta e uma caneta marcando. Não, agora o Diego orou. Não, agora ele pregou, mas não pregou muito bem. Não, agora ele desafinou quando cantou. E aí, a relação com Deus, ela tem a cara de um trabalho, de um fardo, ou de algo que eu esteja precisando conquistar. Quando Cristo ele é centralizado em nossa existência, a primeira coisa que a gente tem garantido é que nós fomos adotados por Deus. Nós agora fazemos parte da família de Deus. E lembra da comunhão que nós dissemos aqui? Ele nos convida a sentar à mesa. Não como estranhos, não como empregados, mas como filhos. Ele é o nosso irmão mais velho. Quando Cristo ele é centralizado na nossa existência, eu não preciso temer. Eu posso chegar diante do meu Pai e falar com meu Pai. Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu fiz, e a vida veio como se fosse um vento e derrubou meu castelo de cartas. Mas agora você tem um Pai que está guiando a sua vida. E sim, meus irmãos, os planos mudam de uma hora para outra. O reverendo Diego disse aqui isso no momento da contrição. Muitas vezes nós estamos indo numa direção, nós planejamos, e acho que o exemplo mais contundente e recente foi a pandemia. Quantas pessoas planejaram tantas coisas? Aumentar a empresa, casamento, viagens, fechar contrato, e de repente, naquela segunda-feira de março, da segunda semana de março, todos nós estamos enfurnados dentro de casa sem poder sair. É como se fosse um freio de mão que foi puxado numa aceleração enorme que nós estávamos.
Os planos mudam, mas nós temos o nosso Pai na condução. E se você quer pegar esse Uber espiritual, por assim dizer, você tem que confiar no motorista, que é o seu Pai. Quando Cristo ele é centralizado na nossa vida, algumas coisas vão tomando valor e outras vão perdendo valor. Agora, o que eu sou diante de Deus não é performance. Não, eu sou filho de Deus. A minha identidade ela é remodelada a partir dessa perspectiva. E se eu sou filho de Deus, ele é o meu irmão mais velho, eu recebo irmãos também. E é exatamente a sequência do que a gente aprende no texto. Porque o Deus Filho, Jesus Cristo, ele é o nosso mediador com Deus Pai. Ele é o nosso mediador conosco, mas ele é o nosso mediador também com o próximo. Quando nós olhamos a respeito dessa vida em comunhão, que leva à partilha do pão, que leva você a se preocupar e orar pelo próximo, é porque na dinâmica da fé, você adentrou numa família, a família de Deus. Às vezes a gente não se dá conta de o quanto a nossa sociedade perdeu o espírito de corpo, por assim dizer, o entendimento de comunidade. Se você pega, e aqui o sociólogo Bauman ele vai nos ajudar, se você pega as relações hoje em dia, você tem uma frivolidade, uma inconstância, uma falta de solidez enorme. As pessoas se relacionam umas com as outras enquanto o meu prazer ele é saciado. Então, o presbítero André, ele só importa para mim enquanto ele me ajudar, enquanto ele me encaminhar bem no meu dia a dia, enquanto ele me ajuda a conversar com o presbítero, enquanto ele vai me deixar em destaque. Então, ele se torna um objeto para mim. A minha relação com ele não significa absolutamente nada. E é interessante porque nós não fomos criados para isso. Agora, a gente tem o problema dos algoritmos, que faz com que a gente veja exatamente só aquilo que queremos. Então, se o presbítero Eduardo gosta do Palmeiras e eu sou corintiano, eu quero que ele se exploda. Exatamente. A gente é impelido a cultivar uma forma de relacionamento que não nos enche o saco, por assim dizer. Não, o relacionamento dá trabalho, você tem que marcar um café. Aí você não só paga o café, você senta à mesa com a pessoa, e a pessoa vai falar. E vai falar dela também. Não, eu prefiro só dar curtida na foto. Relações quebradiças, relações sem nenhuma profundidade. A gente não quer trabalho, a gente não quer gastar tempo, a gente não quer esforço. Só que nós fomos criados para viver em comunidade. E se há algo que é central na vida cristã, é a vida comunitária. Cristo, ele salva um povo, o seu povo, ou seja, plural. E a gente vê efeitos disso na forma de entender a fé cristã, quando falam que eu sou a igreja, ou eu sou o centro das coisas. Uma fé doente. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, quando nós olhamos para este povo ali no início da fé da igreja, que está reunido, que está junto, que está sentado junto, meus irmãos, o problema do outro é meu problema também. A gente não pode fazer como Caim fez. O que eu tenho a ver com meu irmão? Não, você tem tudo a ver com ele. Ele é seu irmão. A sua relação com o próximo, ela passa a ser mediada por Jesus Cristo. Então, voltando. Se ele é o palmeirense e eu sou o corintiano, eu não vou tacar a garrafa nele. Por quê? Porque Cristo é o meu mediador com ele. Eu tenho que amar o palmeirense.
E o corintiano tem que ser amado. Você percebe que tudo passa a ser secundário? Que agora a forma máxima, excelente de eu lidar com o outro, é o que Cristo me ordena a fazer pelo outro? Quando Jesus foi inquirido a respeito do mandamento, Senhor, qual é o maior mandamento? A gente às vezes lê aquele texto e acha que Jesus está inventando. Não, ele estava só repetindo a lei. Se você for lá em Deuteronômio, é ipsiliter. Está escrito lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo entendimento, de toda a tua força, de toda a sua alma. Ou seja, com todo o seu ser integrado, você ama a Deus. E você ama o próximo como a ti mesmo. Quando o apóstolo João, o apóstolo do amor, vai tratar esse segundo mandamento, ele vai colocar o sarrafo um pouco mais em cima. Ele vai dizer que o amor que eu tenho que ter pelo meu próximo é o amor que Cristo tem por ele. E nesse contexto, meu irmão e minha irmã, a igreja não pode cultivar um tipo de relacionamento que a gente vê muito comum lá fora, mas que não faz o menor sentido em se tratando de cristãos. Eu não posso querer usar as pessoas. Cristo não usa as pessoas. Cristo ama as pessoas. Eu não posso ser o amigo de coé. Eu tinha um colega que falava isso. Não, amigo de coé, todo mundo tem. É aquele que fala, coé, só fala isso e vai embora. Não quer nem saber do outro. Não. Eu me importo com o outro, de fato. A ponto, se ele está passando fome, precisa ser uma preocupação para mim. A ponto, se ele precisa de oração, está em momento de luto, eu preciso orar por ele. Não só isso, a ponto, se ele quer ver um filme do Batman, seja lá o que for, chama o teu irmão para ir no cinema. Se ele quer comer uma pizza, paga uma pizza. Construção de relacionamentos mediados por Cristo Jesus que são praticáveis no dia a dia. E isso começa dentro de casa, meus irmãos. Tem gente que é maravilhoso para os outros de fora. Começa dentro de casa. E aqui, da mesma forma que o texto ele nos gera um certo desconforto, porque a gente olha para a nossa realidade e tem bastante coisa diferente, esses ensinos eles precisam nos empurrar nessa direção. Eu preciso amar mais o próximo. Eu preciso entender mais o que eu sou a partir de Jesus Cristo. E eu preciso do Evangelho de Cristo a todo dia. Não, meus irmãos, a gente não está aqui com um discurso hipócrita. Como se quem aqui fala fosse perfeito. Eu posso repetir igual Paulo disse. Não que eu já tenha alcançado, mas eu continuo caminhando naquele alvo, naquela direção. Esse olhar, essa espiritualidade que era cultivada pela igreja primitiva, ela precisa ser redescoberta hoje. Se nós temos essa espiritualidade vintage, por assim dizer, algo que é valoroso, que é precioso, que precisa ser degustado, é essa espiritualidade hoje em dia para nós, meus irmãos. Nós podemos experimentar desse plano perfeito de Deus para nossas vidas a cada dia. Continuaremos pecando? Continuaremos. É por isso que a gente precisa do Evangelho. Continuaremos nos desviamos? Continuaremos. E é por isso que Cristo ele sempre vai nos puxar para o eixo, vai recalibrar o nosso coração. Continuaremos sendo desafiados pelo próximo, quando nos tratar da forma que a gente acha que não deveria ser tratado, quando nos testar a paciência, sim. Mas é sempre uma oportunidade que Deus nos dá para nós amarmos de verdade. Não apenas de palavras, mas de ato e de ação. Amém? Que a palavra de Deus continue edificando a cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu és tudo para nós, Pai. Tu és o que nós temos de mais precioso na nossa existência, Senhor. E se a Tua palavra nos desafia hoje a vivermos um tipo de espiritualidade diferente da que vivemos, nós te pedimos a Tua graça em Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda essa capacidade de perseverarmos, Pai, no Evangelho, de que Cristo seja o centro da nossa existência, Pai, e de que nós de fato amemos o nosso irmão como nosso Senhor amou. Senhor, nos ajuda, Pai,
não nos permita esquecer dessas palavras. Que amanhã, a partir de amanhã, já logo após o culto, nós possamos colocar em prática tudo aqui que ouvimos, sim, Deus. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.